Vamos lá, pessoal. Então, a apometria. A apometria é uma forma de conexão com as dimensões superiores para a cura e equilíbrio do ser humano. Pode passar? O que é a apometria? A apometria é uma técnica terapêutica que se utiliza de projeção da consciência, ou seja, desdobramento, para atuar em vários campos e dimensões energéticas superiores para promover a cura e o equilíbrio do ser humano. Espera aí, Robson. Você está dizendo que você vai desdobrar a pessoa, você vai projetar ela e você vai atuar nela no campo espiritual do outro lado? Exatamente isso que a apometria faz. Então, cria-se muitas dúvidas com relação a isso, eu acho perfeitamente normal, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais como esse processo acontece, para que vocês possam entender. E isso não é uma coisa que saiu da cabeça de alguém, ele começou a pregar, isso foi feito em inúmeros testes, em hospital, ok? Isso não é algo que simplesmente começou a acontecer e pronto. Não, não foi por aí. Houve um estudo, há uma análise, há uma base, tá, pessoal? Bom, uso de visualização, mantras, símbolos e outras ferramentas em conjunto com as técnicas de desdobramento são utilizadas. É uma prática bastante controversa, tá? Ela não é reconhecida pela ciência, mas ela tem ganhado cada vez mais adeptos. Infelizmente, nós temos ganhado adeptos numa qualidade muito inferior do que deveríamos para a apometria, e isso tem manchado a imagem da prática com coisas alienígenas, com coisas quânticas, e se você é do tipo que gosta dessa vertente, eu tenho que dizer para você que você foge do que é o núcleo real da apometria. Então, já vamos ganhando haters, né? Porque se você gosta de uma apometria com ETs, sinto muito, você está indo um pouquinho longe demais. Volta para a Terra. Pode passar para o próximo. Antes disso, Robson, peraí que eu levantei a mãozinha. Queria fazer uma pergunta, meio que um comentário também em cima disso, né? Quando a apometria é criada lá na Terra do Beto, né, como você bem colocou, ela trabalha muito a ideia de você vai ter pelo menos uma pessoa que vai trabalhar desdobrada junto com o paciente, né? E a gente Sim. tem a proliferação vamos botar entre aspas, né, de técnicas de apometria, né, apometria quântica, apometria xamânica, apometria sei lá o quê, né? Você vai acrescentando nome nela, mas que a gente vê por aí que são pessoas que não sabem desdobrar de maneira consciente, né? Como é que você vê essa questão, essa utilização se você tem uma técnica que ela pressupõe que pelo menos um dos praticantes, né? Porque lá antigamente, se me falha a memória, né, o Beto até pode comentar, você tinha uma pessoa que desdobrava, uma pessoa que tinha evidência e uma pessoa que fazia anotações dentro dos procedimentos. Então, você trabalhava sempre com três pessoas, três médiums, de maneira a que um tomasse nota e os outros dois eles trabalhavam meio que um fazendo o cheque do que o outro está fazendo, né? Hoje em dia a gente vê por aí que a gente encontra cursos de apometria que você faz sozinho essa técnica de apometria e a pessoa não desdobra, ela faz tudo apenas com a ideia de projetar o seu corpo, apenas com a ideia de atuar nesses outros corpos. Como é que você vê isso, por favor? Bom, existem algumas questões que precisam ser vistas dentro da própria apometria tradicional, onde é possível aplicar a apometria à distância? É possível. Por quê? A gente vai explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre esse ponto da apometria à distância. Contudo, a apometria original ela era realmente feita por uma pessoa que dá os comandos e promove o trabalho, por um médium verificador. O médium ele tem única e exclusivamente o papel de verificar, ele se desdobra para poder enxergar o que está acontecendo do outro lado. Mas quem está realmente fazendo o tratamento é a pessoa que está dando os comandos. Existem diversas técnicas, o desdobramento é uma delas. Tá? São mais de 13 técnicas tradicionais, alguns consideram apenas 7. Tá? Então, tem
algumas coisas? Tem, mas algumas coisas já começam a fugir um pouco do que é a realidade do tratamento apométrico. O apômetra, ele pode ser solitário? Pode. Ele fica limitado. Ele tem limitações muito grandes quando ele aplica a apometria sozinho. Ele precisa realmente ter um médium junto, uma pessoa que trabalhe junto com ele, que possa ser desdobrada e tenha percepção do campo espiritual, para que ele possa estar confirmando, porque o médium que vai ser desdobrado, ele é bilocado, ele precisa ser bilocado, ele não pode só ser desdobrado. Ele precisa ser bilocado porque ele vai falar enquanto a sessão acontece. Ele vai me dar direções, por exemplo, eu dou os comandos, eu faço os procedimentos e o médium é que vai dizer o que está sendo feito e o que está acontecendo do outro lado. Robson, eu não tenho como levantar a mãozinha aqui, aliás, eu não achei nem onde levanta, projetando, mas me tira uma dúvida. Então, por exemplo, digamos que a gente fosse fazer uma sessão de apometria aqui. Eu, você, por exemplo, o Jacobino. O Jacobino seria o paciente, digamos que eu fosse o cara que fosse me desdobrar, eu seria esse médium. E você é uma terceira pessoa que dá os comandos. Exato. E esse desdobramento, como é que ele é feito, por exemplo? É um desdobramento astral? Aquilo que você entra em estado de vigília, dorme e ali fica naquele Não, estado? você não dorme. O médium, ele vai estar... Essa sessão, ela é feita basicamente com 2 pessoas sentadas e uma pessoa em pé. Uhum. A pessoa em pé é a que vai dar os comandos. Uhum. O médium que vai ser desdobrado, que está no trabalho, ele está sentado em uma posição diferente da pessoa que vai receber o tratamento. Aquele que vai dar os comandos fica de frente para quem vai receber o tratamento e o médium que vai ser desdobrado, ele fica numa posição de observador, lateral. E esse médium, ele não está incorporado, ele está consciente do que está acontecendo, ele está só num estado meditativo. Exato, ele está em transe, né? É o que nós vamos deixar claro aqui. Ele entra em transe e ele desdobra. Mas o tratamento que o apômetra ele vai fazer, tanto para o paciente quanto com o médium, é igual. Ele vai desdobrar o médium primeiro e depois ele desdobra o paciente. O paciente também. O paciente ele precisa ser desdobrado para ser tratado. Quem está no comando, que vai dar os comandos hipnóticos, é ele que vai conduzir o desdobramento. Mesmo Exato. que a pessoa não tenha habilidade para desdobrar, esses comandos que vão fazer o desdobramento dos dois. Exato. Exato. E aí entra um pouquinho da história da apometria. O Roberto, eu não sei se você está vendo a mãozinha, mas o Roberto levantou a mão. Pode falar, só seguindo uma dúvida ali, então nós sempre temos que fazer entre 2 pessoas, porque uma dá o comando e o médium, no caso, entra numa mediunidade que não vai conseguir acompanhar justamente as palavras para o atendente, é isso? Tem que ser, no mínimo, com 2 pessoas, correto? Seria um grupo, né, 2 pessoas, pelo menos. Pode haver uma terceira pessoa que, como o Paulo falou, vai fazer anotações, né, da sessão. E o médium, o papel do médium é ele ser desdobrado para que ele possa usar a visão espiritual dele do outro lado, enquanto ele fala com a pessoa que está aplicando o tratamento. Por exemplo, porque eu dou os comandos. Desdobrar fulano de tal em 10, 9, 8. Quando eu chego no 1, ele tem que estar desdobrado. Se ele não desdobrou, o médium vai falar para mim, ele não conseguiu. E aí eu vou ter que buscar uma outra maneira de conseguir desdobrar aquela pessoa.